Boa noite, queridos amigos, trabalhadores, frequentadores e seguidores da Casa Espírita, Casa do Caminho. Mais uma noite de Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Com certeza, todos nós, com muita alegria e sempre com muita satisfação, estamos aí a estudar, eternos aprendizes do Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E a mim coube nesta noite tratar deste item 9, os superiores e inferiores, que faz parte aí do capítulo 17, sede perfeitos. É claro que do Evangelho segundo o Espiritismo. E os espíritos codificadores colocaram neste belíssimo capítulo os caracteres da perfeição, nos fala do homem de bem, nos fala dos bons espíritas, essa parábola belíssima do semeador, e nas instruções dos espíritos eles discorrem sobre o dever, a virtude, e aí entra o item 9, os superiores e os inferiores, e depois eles finalizam com o homem no mundo e cuidai do corpo e do espírito. Mas a nós hoje, dentro desse estudo, nos cabe aí esse item 9, né? Os superiores e os inferiores. Desde já, nós vemos que no atual estágio de evolução do nosso planeta Terra, não existe que não enfrente ou não tenha enfrentado aflições e dificuldades no seu dia a dia, né, que resultam pesados ônus. É claro que uma grande parcela da humanidade terrena, uma grande maioria, considera esses ônus como injustos, insuportáveis. No entanto, para nós espíritas, sabedores que essas vicissitudes, né, essas dificuldades na nossa romagem terrena, resulta da própria condição do nosso planeta, né, como um mundo de provas e expiações. E, com certeza, a doutrina dos espíritos nos ensina muito bem que todo sentimento se acha o quê? Intimamente ligado à imperfeição. Que toda imperfeição, assim como todo erro ou falta que dela resulta, traz consigo o quê? Um castigo correspondente, entre aspas, como consequência natural e inevitável. E o Espiritismo nos mostra que também todos nós podemos nos libertar dessas imperfeições. Podemos anular os seus males e garantir, em virtude disso, a felicidade futura. É o que Kardec nos traz muito bem no Céu e Inferno, no capítulo 17, item 33, que é a justiça divina, segundo o Espiritismo, quando lá, né, ele trata aí dessa justiça, né, de Deus, né, que é uma justiça infinita, indelével, né, igualitária para todos. E é claro que o nosso grande roteiro é o Evangelho, como nos falam os espíritos superiores, é o verdadeiro código de que o ser humano dispõe para alcançar essa perfeição relativa, porque nós somos criaturas, né, perfectíveis, e é claro que a perfeição absoluta só detém o nosso Criador, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Então, pelo Evangelho, com certeza, nós encontramos esse caminho seguro, né, para a nossa verdadeira felicidade. E veja que nesse capítulo, principalmente nesse item 9, nós tratamos aí da reencarnação, principalmente
da justiça divina, tratamos da lei de ação e reação, e o mais importante, essa fé na vida futura. E é por isso que nós devemos realmente, né, praticar efetivamente, né, todos esses conselhos que o nosso Mestre Jesus, né, nos deixa, e hoje aclarados à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós entendermos, né, essa justiça de Deus, nós temos que ver o quê? Que o bem e o mal, eles são o quê? Rigorosamente considerados. Qualquer ação, qualquer pensamento mal, sempre traz consequências fatais para nós. E como qualquer ação meritória, não há um só movimento da nossa alma que se perca. Mesmo para os mais perversos, qualquer ato bom já é um progresso. Então, na verdade, o que é que a gente vê? Que as nossas tendências viciosas são próprias do nosso espírito, que é o artista do nosso próprio corpo. Então, veja que essa responsabilidade moral dos atos da vida traz as suas consequências. E é claro que a justiça divina, ela também tem os seus pesos e contrapesos. É claro que as consequências são proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito, porque a inteligência e o senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então veja que nessa parte aqui do Evangelho, né, Sede Perfeito, nos traz bastante sobre a nossa passagem aqui na crosta terrestre, quando nos fala dos superiores e os inferiores. E como diz aqui no Evangelho, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de Deus, né? E que nós teremos que prestar conta um dia. Então, nós não devemos julgar que ela nos foi conferida para nos proporcionar o vão prazer de mandar, ou nem conforme supõe, né, a maioria dos potentados da terra, como já foi outrora, né, como um direito, uma propriedade. É claro que, graças a Deus, né, devido à lei do progresso, esse período absolutista, né, que os reis eles até se consideravam divinos, graças a Deus, nós, né, como um planeta de prova e expiação, em franca regeneração, nós já passamos dessa fase. Mas nós temos que ver o seguinte, que Deus nos dá provas constantemente. E Ele pode nos conceder a autoridade, pode nos conceder a riqueza, mas Ele pode nos retirar a hora que Ele bem entender e o que é melhor para o nosso espírito. Então veja que quando nós reencarnamos, né, e temos, né, a autoridade ou a riqueza, não é um privilégio inerente à personalidade humana, como pensávamos, né, outrora. Ela não é inalienável. Aqui na Terra, em verdade, né, nada nos pertence. Tudo nos é concedido. Como está em outros capítulos do Evangelho, nós somos meros usufrutuários dos bens, né, dos recursos que a providência divina nos aloca. Então é por isso que Deus, como está aqui no Evangelho, né, confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e o retira quando julga conveniente. É claro que nós, né, espíritas, né, estudando a doutrina dos espíritos, a gente tem essa certeza da reencarnação, por isso que nós entendemos como se perfaz a justiça divina. Mediante a lei dos renascimentos, nós vamos aí trabalhando esses talentos, né, que a providência divina
nos concede, e de acordo com o seu bom ou mau uso, nós vamos ter esses talentos aumentados, ou eles nos serão retirados. Então veja, como diz o Evangelho, quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até o do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo. Então é por isso que todos, né, que recebem essa missão, essa grande prova, principalmente quando ele tem recursos para o trabalho do bem geral, né, como podíamos citar, por exemplo, né, um presidente da República, um governador, um deputado, um vereador, um prefeito, veja que esses espíritos, né, recebem, né, são depositários dessa autoridade, mas eles têm que ver que um dia, né, eles vão ter que prestar conta. E que a boa ou má diretriz que ele dê desses recursos, né, ou com o modo como ele divide a seus subordinados, e todas as faltas, né, ou tudo que vinha a faltar para o bem comum, com certeza, né, esse depositário da autoridade será responsável e vai ter as suas consequências. É por isso que todos nós, quando reencarnamos, como diz aqui o Evangelho, todo homem tem na Terra o quê? Uma missão grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Toda vez que nós recebemos esses talentos e nós falsearmos em seu princípio, é pois estarmos falindo, né, no desempenho dessas tarefas, né, que o Pai nos concede. É por isso que, quando retornarmos, né, à verdadeira vida, à pátria espiritual, né, teremos que prestar conta. E como diz o Evangelho, né, qual é a pergunta que é feita ao rico, né, aquele que teve recursos, né, para poder conceder empregos, para poder alavancar o progresso? Vai vir aquela pergunta na sua consciência: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu redor? E Deus também vai inquirir aquele, né, que teve autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. Então veja, meus irmãos, nessas advertências, né, que os espíritos superiores da codificação aqui nos colocam, veja a grande, né, responsabilidade, principalmente dos nossos governantes. Mas, infelizmente, no momento em que vivemos, né, uma grande maioria acreditamos, né, que não conhece ou não querem seguir esta moral evangélica, né, este verdadeiro código divino, né, que nos leva à verdadeira felicidade. E veja que o Evangelho ainda nos adverte que o superior, que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam permitidos, porque ele sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. E ele tem essa certeza, pelo que a doutrina nos mostra, né, que se hoje nós obedecemos, é que talvez já nos tenha sido dado o quê? Ordens, ou poderão dar mais tarde, e que ele então será tratado conforme nos haja tratado quando sobre ele exercia autoridade. É assim que se perfaz, né, a justiça divina. Numa encarnação, eu venho rico, se eu usei bem dessa riqueza, poderei novamente continuar recebendo esse estamento. Mas se eu fracassei, com certeza eu próprio vou lavrar a minha sentença e vou
pedir, né, aos espíritos, né, aos arquitetos divinos, que eu possa vir pobre, né, que eu possa vir desenvolver a humildade, a resignação, a paciência, porque eu fiz mau uso, né, de um talento que antes me tinha sido concedido. Então é por isso que a gente entende, né, o porquê, né, da reencarnação. E é claro que nós sabemos, né, que todos fomos criados simples e ignorantes, e à medida que vamos cumprindo, né, com as leis divinas, né, com as leis naturais, nós vamos, né, nos aperfeiçoando, tanto intelectualmente, como principalmente moralmente, né, e espiritualmente. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem. E os deveres dos inferiores também não são menos sagrados. Principalmente se ele for espírita, né? Se ele seguir a moral cristã, sua consciência o quê? É ainda mais imperiosa. E lhe dirá o quê? Que não pode considerado dispensado de cumpri-los. Nem mesmo se o próprio chefe deixa de dar cumprimento, né, aos seus próprios deveres, o espírita, né, cristão, sabe muito bem no serviço do quê? Só porque o chefe atua mal, só porque ele não cumpre com seus deveres, eu vou também retribuir com o mal? Não, porque retribuir o mal com o mal e que as faltas de uns não justifica as de outros. E é claro que se essa posição lhe acarreta sofrimento, ele tem sempre que reconhecer se hoje ele sofre, é porque o está merecendo, ou então que ele está sendo provado, e principalmente que muitas vezes, quando você tem uma pessoa muito autoritária, você está subordinado a ele, com certeza nós abusamos, né, outrora, né, dessa autoridade que nos cabia. E hoje nós temos que se ver forçado que a suportar essa posição. Veja que os preceitos, né, a moral evangélica nos ensinam o quê? A nós o quê? Sermos resignados, porque sabemos que estamos passando por uma prova. E essa prova o quê? É para nós desenvolvermos a nossa humildade, porque sem essa virtude é muito difícil, né, para todos nós, né, conseguirmos, né, primeiramente, né, os verdadeiros caracteres do homem de bem. Então, o que é que vê o bom cristão? Solicita o quê? O sentimento do dever, oriundo da sua fé, da sua certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá o quê? Que pagar. E é por isso que os espíritos, né, superiores da codificação, e é claro, o nosso insigne codificador, nos traz aí esse roteiro belíssimo, né, nesse capítulo 17, Sede Perfeito. É claro que nós temos sempre que estar visualizando o nosso Mestre Jesus, né, os seus ensinamentos. E qual é a perfeição segundo Jesus? Amai, fazei o bem na sua mais ampla acepção. Então, veja, isso implica o quê? E nós fazemos o quê? Em praticar todas as virtudes. E como nos diz o Evangelho, a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque ela implica na prática o quê? De todas as outras virtudes. E quais são os princípios da verdadeira caridade? Exercitarmos a benevolência, a indulgência, tão difícil para todos nós, né? O sacrifício, sempre em prol do nosso próximo, o devotamento, né? As boas causas. Então veja que, na verdade, o nosso grau de perfeição vai estar o quê? Na razão direta da extensão que nós damos, né, do amor ao nosso próximo. Então, como diz o Evangelho, né, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor e de caridade na sua maior pureza. O que é isso de ver? Ele faz o bem simplesmente pelo bem.
sem querer nenhuma vantagem, sem querer nenhum bônus horas. Ele pratica o bem porque ele é bom, né? Já está aí com essas virtudes, né, em seu coração. E o mais importante, ele estuda o que? As suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-lo. É aquele velho ditado, né? Conhece-te a ti mesmo, que na verdade os nossos grandes inimigos, né, estão dentro de nós. E aqueles que nós muito bem conhecemos e que temos combatê-los gradativamente, né, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Então veja que essa grande luta intrapsíquica que nós temos que travar, né, para com esses grandes inimigos que, em verdade, né, está dentro de nós. É por isso que nós temos que nos esforçarmos, né, para sermos o quê? Bons espíritas. Temos que deixar, como diz nesse próprio capítulo do Evangelho, né, de ser esses espíritas imperfeitos, que uma grande maioria gosta mais do fenômeno, né, gosta mais de receber mensagens, mas seguir realmente os preceitos evangélicos, né, a moral que está ali embutida, a pessoa esquece e muitas vezes só quer aplicá-lo, né, ao seu próximo. Toda recomendação, toda advertência do plano superior, nós sempre direcionamos, né, àqueles que estão mais próximos de nós. E é por isso que, né, que nós temos que realmente nos esforçarmos para sermos verdadeiros e sinceros espíritas. E o que é que nós temos que fazer, né, para adquirir essa titularidade? Como está aqui no Evangelho, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar o quê? As suas más inclinações. Então veja que nós temos um grande, né, caminho a percorrer, né, e esse caminho, né, e a nossa vitória só depende de nós mesmos, porque nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. E é por isso que nós temos que ter muita fé o quê? Nessa vida futura. Então veja que os princípios espíritas, né, a comunicabilidade entre os dois mundos, a pluralidade dos mundos habitados, a lei dos renascimentos, a lei de progresso, a lei de trabalho, veja que todos esses princípios nós devemos realmente ter aquela fé e realmente de acreditar e de praticá-la. É a nossa fé raciocinada. E veja que essa questão do sofrimento, nós também temos essa certeza, que a alma sofre também na vida espiritual. Que quando nós retornamos para a verdadeira pátria, não há nenhum milagre. Você veja que nós vamos o quê? Para lá com as nossas próprias imperfeições. E é claro que nesse retorno, né, à parte espiritual, nós vamos ter a soma das nossas penas, que vai ser proporcional, né, àquilo que mal ou bem nós fizemos quando estávamos reencarnados aqui na Terra, na crosta terrestre. Então é por isso que devemos fazer esse esforço inaudito, né, para o quê? Adquirirmos os caracteres do homem de bem. E a melhor maneira de adquiri-los realmente, né, é estar aqui reencarnado no nosso dia a dia, tanto como superior ou como inferior, cada um de nós deve cumprir, né, com seus deveres, com as suas obrigações. É aquilo que nós sempre estudamos, né? É o sentimento do dever cumprido. É isso que nos traz o quê? A paz em nossas consciências, que é o bem mais precioso do universo. Porque o reino de Deus vai sempre estar onde? Onde se encontra a paz. E a verdadeira paz, em verdade, né, vai estar o quê? Nos nossos próprios corações e na nossa consciência. Porque muitas vezes o mundo pode estar se desmoronando, mas se você estiver em paz,
se você estiver tranquilo, com a certeza absoluta, né? Para onde você pode ir, tenha certeza que você sempre estará em paz. Estará o quê? Em serenidade. Veja que você é um cristão paciente, sereno, tranquilo. E é isso que nos leva, né, a adquirir, né, essa perfeição relativa, né, que o nosso Deus, o nosso Pai, deseja de todos nós. Porque sabemos que a única fatalidade para todos nós é um dia chegarmos, né, a espíritos puros, mas para isso, né, temos aí toda a eternidade, mas com a certeza que nós somos os arquitetos do nosso próprio destino. É isso, né? É que é importante para nós. É isso que nós temos que ver o quê? Fé no futuro, por isso que nós temos que investir o quê? Nos bens espirituais. Como dizia, né, um sábio, que é o David Chardin, né? Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então veja que nós temos que ter essa certeza da nossa essência divina. Que o mundo material, na verdade, é o que é o mundo ilusório, onde tudo se transforma. O que é permanente é o nosso espírito imortal, é a nossa individualidade. Isso sim vai sempre permanecer de toda a eternidade, porque temos essa certeza que somos espíritos imortais. E assim vemos, meus queridos irmãos e irmãs, que o verdadeiro caminho, né, está o quê? Através do nosso mestre. Por isso que ele fala que eu sou o caminho que leva à verdade e à vida verdadeira. Que para nós chegarmos cada vez mais próximo do nosso Pai, nós necessitamos o quê? Seguir esses ensinamentos, né, que o nosso mestre nos deixou e tanto nos exemplificou quando da sua passagem aqui pela crosta terrestre. E que saibamos assim, com muita humildade, com muita paciência, com muita resignação e muito trabalho, porque para evoluirmos necessitamos trabalhar, principalmente o trabalho do bem e o trabalho pelo nosso próximo, porque só através da caridade é que nós vamos conseguir o quê? Combater aqueles inimigos, né, que estão dentro de nós, mediante essa caridade em ação, né, que é a lei de amor, e esse amor para com o nosso próximo, nós cada vez mais amamos ao nosso Deus, ao nosso Pai, e nos aproximamos cada vez mais do nosso querido Mestre Jesus. Agradeço a todos, né, a paciência, por estarem aí me escutando, e que tenhamos uma boa noite, um bom descanso, um bom sono recuperador das energias, bons sonhos, né, para um aprendizado para a nossa alma. Fique em paz, na paz do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus.